você, tudo bem? É com muito prazer que eu estou de volta aqui no programa Fofoca Boa e hoje é para fazer uma entrevista muito bacana com ele que é músico clássico, friburguense, um ícone da cidade. Felipe, goodbye, seja bem-vindo. Tudo bom, Priscila? Tudo bem. Boa noite a todos. Fica à vontade. Então, Felipe, como a música entrou na sua vida? Na verdade, essa história é uma história um pouco engraçada. Meu primeiro contato com o instrumento musical, minha mãe tinha um violão e ele costumava ficar deitado em cima do sofá. Ela às vezes tocava, deixava o violão. E eu era muito pequeno, não estava nem na época ainda de cair os dentes de leite. E eu estava brincando nas costas do sofá e eu caí. Caí com a boca no violão e na batida afrouxou os dentes e quando eu puxei as cordas arrancaram os dois dentes da frente. E eu fiquei desfalcado um tempão até a época de começar a crescer novamente, né? Eu gosto sempre de brincar que ali já foi um primeiro sinal de que, né, tinha alguma ligação. A música ia fazer parte da sua vida de um jeito ou de outro. Isso. Mas você até que seu sorriso é bem certinho, eu acho que eu devia ter feito isso também, porque não tá muito... talvez, quem sabe, caía aí assim, ó, na música. Aí teve uma ocasião no colégio que um amigo meu, ele tinha um tecladinho desses de brinquedo, que tinha uma musiquinha de demonstração. E na época eu fiquei apaixonado pela música de demonstração do teclado e apurrinhei meus pais que eu queria aquele teclado por causa da música e tal. E eu agora não lembro muito bem se foi no meu aniversário ou o Dia das Crianças. Eles me deram esse tecladinho de presente. E eu comecei a tirar de ouvido. Eu botava a música para tocar e começava a tocar junto. Mais ou menos quantos anos isso? Eu tinha de 9 para 10 anos. Precoce. Isso, aí eles ficaram assustados, não é a palavra, né? Eles ficaram impressionados, né? E no ano seguinte eles resolveram me matricular na aula de teclado. Né? Falaram, bom, já que ele gosta, já que ele está se interessando, vamos desenvolver isso. E aí eu cursei durante um ano, eu fiz o curso de teclado e também ia pegando uma música por semana, cada vez mais difícil, cada vez mais rápido. Me dedicava bastante e a professora já estava meio que assim, você está desenvolvendo muito rápido, de repente se você passar para o piano, vai ser mais vantajoso, você vai poder aproveitar mais essa vontade de estudar. E aí, no ano seguinte, eu iniciei os estudos. Eu estava com, acho que 10 para 11 anos. E aí eu iniciei os estudos de piano mesmo. E aí começou essa paixão pelo piano, né? Eu tocava piano a tarde inteira, eu estudava na parte da manhã, chegava em casa, almoçava, pulava a parte do dever de casa. Essa parte a gente, né? Pula. E ficava tocando piano a tarde inteira. Inclusive, às vezes, vizinhos dos outros andares ligavam perguntando qual era a música que eu tinha tocado, qual era o nome da música, se eu podia tocar de novo. E isso foi uma tinha época... até pedido de bis. Tinha. Essa época foi uma época muito legal. E eu terminei os meus estudos, graças a Deus eu estudei com um maestro. O término dos meus estudos foi com o maestro Ivan Cid. E eu terminei exatamente junto com o colégio. Então ele me preparou para fazer o vestibular para música na UFRJ. E eu fiz e passei. Mas na época a gente não tinha condições, não é como é hoje em dia, essa coisa de dividir apartamento, não tinha essas facilidades e nem a questão das repúblicas eram tão acessíveis ou seguras. E aí a gente optou por não ir. Então eu acabei não indo, né? Mas
recebi, logo após a minha formatura, eu recebi o convite de começar a dar aula de teclado aos 17 anos. Então, desde essa época que eu venho trabalhando com essa área da educação musical. O meu foco dentro dessa área sempre foi uma coisa individualizada. Isso é uma percepção que eu tenho, que foi reforçando através do tempo, de que esse mito, né, do talento musical, a pessoa tem talento para música, isso é um mito. Eu ia tocar exatamente nesse assunto. Eu acho que dom é uma coisa que a pessoa pode ter, né? Conforme quando você começou, você tirava música de ouvido. Não é qualquer um que tem esse dom, mas daí é você ser um profissional, ter técnica e tudo mais, depende única e exclusivamente do seu empenho, do seu estudo, né? Sim. Então acho que é um conjunto no final das coisas, porque também dependendo musicalmente falando, seja em canto, seja em instrumento, se a pessoa não tem dom, mas se ela for muito aplicada, ela consegue? Consegue. Ai meu Deus, eu tenho salvação. Consegue. E inclusive, em Niterói eu trabalhei muito com a questão da musicalização infantil. A gente trabalhava com turmas que começavam com a flauta doce para aprender as primeiras noções Ter uma ideia, de nota, de tempo, de ritmo. E sempre no finalzinho da aula a gente apresentava um instrumento. Hoje a gente vai ver o teclado, hoje a gente vai ver o violão, hoje a gente vai ver o baixo, hoje a gente vai ver a bateria. E é impressionante, por isso que eu estava falando dessa questão de que eu não acredito em um dom ou um talento, porque esse talento ele é particionado. Tem pessoas que têm uma memória auditiva muito boa, então elas conseguem pegar as músicas de ouvido muito fácil. Outras, se não estiver lendo uma partitura, elas não conseguem. Uns têm uma facilidade rítmica muito grande. Isso a gente via, tinha crianças de 6 anos que sentava pela primeira vez na bateria e já tinha o ritmo direitinho, enquanto os outros não conseguiam marcar nada. Mas essa mesma criança que não conseguia marcar nada ia para um instrumento de sopro e já conseguia tirar as notinhas que a outra não conseguia. Entendi. Então é muito difícil quando a gente fala em dom musical, a gente tem que prestar atenção, tem que ter essa sensibilidade de ver qual área de repente é a área melhor para o desenvolvimento da criança, né? E ainda assim, dentro daquela área, quais são essas habilidades, essas capacidades da pessoa. Se você é uma pessoa que tem uma memória visual melhor do que auditiva, você provavelmente vai ser o tipo de pessoa que eu vou ter que passar uma matéria no quadro para você anotar, eu vou ter que trabalhar mais graficamente. Outros alunos que têm uma memória auditiva melhor, se eu não sentar e não tocar para ele ouvir a coisa, como é que funciona, ele não vai pegar. Aquele monte de desenho que eu fizer no quadro de nota não vai significar nada para ele. Então, o estudo de música ele não é uma coisa padrão. Eu não uso o mesmo método para cada aluno, né? Assim, monto uma turma e eu vou dar a mesma aula para todo mundo. Eu gosto de trabalhar observando essas qualidades, né? E ressaltando, né, em cada um, pelo que eu vi. Eu tenho uma cunhada que já foi sua aluna no canto. Oi, Raquel, tudo bem? E ela comentava muito disso, a respeito do quanto você trazia técnica para ela, mas o quanto você também frisava essa questão de se colocar emocionalmente, né? Interpretar, entender, viver aquela musicalidade ali na hora, no canto, enfim. E isso daí era uma coisa que já me chamava atenção, porque assim, todo mundo fala de música com sentimento, né? Mas na hora do trabalhar, tem muita gente que está preocupada, não. Tem que alcançar a nota, mas às vezes está alcançando a nota, mas não está transmitindo nada. Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que isso daí também é uma particularidade. Vários professores fazem isso, tá? Mas assim,
não são todos que acabam levando isso tão a sério. E é muito legal essa sua questão você está colocando, de os alunos, cada aluno você vê como vai trabalhar especificamente com ele, não é aquele padrão de aula, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, dentro do próprio ensino do piano, cada mão é uma mão. Então, por mais que você hoje, né, você tem métodos que já vêm com um dedilhado específico, que tem que ser daquela coisa, eu não acredito nesse ensino tão engessado. Você tem alunos que às vezes têm facilidades com determinados movimentos em que aquela música não vai ser difícil para ele. Então ele já pode tocar aquela música. Outro aluno, talvez com a mesma idade, que tem o mesmo tempo de estudo que ele, aquele movimento específico seja um movimento difícil para ele da mão. Um exemplo, alternar entre o segundo e o terceiro dedo. Às vezes, para um aluno, esse movimento é um movimento fácil. Então ele vai dominar uma música que tem esse movimento com mais facilidade. O outro, com o mesmo tempo de estudo, com a mesma idade, não vai conseguir. Então, eu tenho que medir os exercícios baseado no desenvolvimento do que cada um precisa. Em relação a essa questão, a gente vê muitos pianistas, inclusive profissionais, que se apegam muito a essa questão da técnica, né? Existe um período do nosso estudo que a gente se preocupa muito em tocar rápido. Tocar rápido significa tocar bem. Caramba, ele toca muito. É aquele cara que... né? E chega uma certa hora que você começa a prestar atenção a esses detalhes, a sensibilidade, como é que ele consegue destacar, passar uma ideia musical de uma forma que emocione. Então, isso tem um valor muito grande musical. Isso no instrumento já faz muita diferença. No canto, isso faz mais ainda. O exemplo que eu sempre gosto de dar é essa questão do telefone. Você liga para uma amiga, no alô dela, às vezes ela só falou alô, você fala assim, nossa, o que aconteceu? Você já sabe que... E ela só falou alô. A entonação de voz, a voz, ela passa muito, muito essa coisa de emoção. Então, o canto, mais do que qualquer outro instrumento, ele expõe muito essa parte emocional. Então, o canto, ele tem um pouco do ator, né? O cantor, ele tem um pouco do ator. Eu não posso virar para você e falar assim, Priscila, eu estou muito feliz, eu ganhei na Mega Sena. Você não vai acreditar nunca, né? Senão eu já estava te pedindo uma parte. Como eu também não posso virar para você e falar assim, Priscila, eu estou muito triste hoje. Eu falei as palavras... E eu não quis dizer nada. E não passei. Ah, mas espera aí, eu falei as palavras certas. O que faltou? Então, esses exemplos marcam bem a importância dessa... Mais do que ensinar a nota certa, no tempo certo, é a intenção que você dá e isso que você está fazendo. Então eu gosto de trabalhar, quando a gente trabalha essa questão do canto, o aluno prestar atenção, às vezes, em detalhes simples. Porque às vezes o aluno já decorou a letra toda, está cantando e tal, e fala assim, peraí, você já parou para prestar atenção no que essa letra está dizendo? Conta que história é essa música, o que essa música fala sobre o quê? Aí o aluno não sabe, não sei, peraí. Né? Olha, queria perguntar uma coisa para vocês. Puxa pela memória aí, eu imagino que praticamente todo mundo vai ter uma música da época da adolescência, da infância, que depois de muitos anos cantando, não digo nem cantando errada, a pessoa foi cair a ficha, caramba, era disso que essa música falava. Olha, aconteceu isso comigo com o Djavan, eu nem ouso falar qual foi a música que eu me liguei depois de anos cantando a música. Djavan, te amo. Também. Mas então, continua. Justamente, um exemplo do Djavan é a Flor de Lis, que é uma música que, se a gente observar a letra, é uma letra muito triste.
e você vê as pessoas cantando, tá todo mundo, vale-me Deus, todo mundo cantando, sorrindo, né? É verdade. Então, muitas músicas, o foco principal é passar essa emoção, o que a letra está dizendo, como eu posso interpretar, como eu posso levar essa mensagem que a música está passando, né? E o meu ensino, ele está muito focado nisso, porque quando você coloca essa emoção, parece que o corpo ele vai junto. Então, você focar só na técnica, às vezes não é tão importante. Quando você coloca a emoção, parece que a mão ela já vai junto, né? Ou a voz, enfim. A emoção move muita coisa no ser humano, né? Exato. E você falando aqui de trabalhos com criança, você acha que tem uma média assim, de idade ideal para a criança começar a se envolver, para os pais estimularem mais a musicalidade num todo com a criança? Tipo, desde colocar numa aula ou até colocar para conviver mais com músicas, enfim. Ou você acha que é de cada criança, não existe essa média? Existem vários fatores ligados a isso. O primeiro é cultural. A gente fala muito esses orientais, ver os orientais, aqueles pequenininhos de 3 anos tocando peças absurdas no piano, mas é porque eles têm uma tradição de disciplina muito, muito rígida, desde muito pequeno. Nós aqui no Brasil não temos essa mesma cultura, mas nós somos um povo muito musical. A gente é muito ligado à música desde pequeno, e a diversidade rítmica que a música brasileira tem é muito grande. A gente está ligado a uma diversidade musical muito grande. Então, em relação a isso, aí vem essa parte que você me perguntou, a exposição à música, quanto antes melhor, em termos auditivos. Criança ouvir todos os tipos de música, e aí vale realmente, sem preconceitos, né? Ouvir todos os tipos de música para ela criar um leque de possibilidades. A pedagogia do ensino musical, aí já tem variações, né? Segundo o método de ensino, segundo o desenvolvimento da própria criança. Tem gente que acredita que por volta aí dos 3 anos já é ideal desenvolver algumas habilidades como bater palminha, ritmo, aprender um ou outro movimento na flautinha doce, algumas coisas assim. Mas, de uma forma geral, o consenso é que a coisa tem que acompanhar mais ou menos a alfabetização, né? Por volta dos 5, 6 anos, que é a idade que cognitiva, a criança já está com um desenvolvimento cognitivo já um pouco mais maduro para começar a aprender mais efetivo. Até aí um trabalho é mais de apresentação ao mundo musical, né? Entendi. E a gente estava falando a respeito de um leque de possibilidades, estilos musicais, você mais voltado para o estilo clássico. Quando que o estilo clássico começou a tocar o seu coração? Foi por causa do piano? Você conheceu e se emocionou? Ou, enfim, como que surgiu? Sempre foi assim? Quando era criança tinha outra coisa que te chamava a atenção? Não, lá em casa, meus pais sempre gostaram bastante de música. Eu cresci ouvindo muito do lado do meu pai, muita música clássica, muito Elvis. Meu pai ama Elvis. Minha mãe, Beatles, Brad, várias bandas aí dessa época, né? Então eu cresci ouvindo muito dentro dessa variação aí. E mais tarde, aí já na adolescência por conta própria, eu comecei a buscar mais os rocks mais da nossa época mesmo, né? Mas a música clássica ela surgiu através dessas fitas cassetes que o meu pai tinha, e eu escutava e aquilo me causava uma emoção diferente, né? E eu ficava pensando, nossa, que bonito, sabe? Como é que é possível isso, né?
E quando eu iniciei o estudo do piano, eu consegui perceber o quanto o piano ele era capaz de traduzir essas emoções. Tem gente que toca piano porque acha chique. O piano, para mim, ele era uma coisa quase que de vida, sabe? Eu tive uma criação muito reservada, né? Eu ficava muito em casa. Então, muitas coisas eu colocava ali no piano, né? Muitas coisas que eu não podia viver lá fora, eu vivia ali através do piano. Então, essa ligação emocional ajudou muito o desenvolvimento com a música, né? E com o piano especificamente. Outros estilos de música, eu não tenho muito essa barreira, né? Tem gente que não, eu sou da música clássica, não toco, né? Eu particularmente, eu gosto de vários estilos. Se me botar numa roda de chorinho, eu adoro, uma roda de samba, adoro, entendeu? Não tem muito essas coisas. Não, sou pianista clássico, não me misturo, né? O que, aliás, é um ponto que, mudando radicalmente de assunto, é um ponto que eu acho... Aqui em Friburgo existe, mas em todo lugar, né? Não só em Friburgo. 2 tipos de músico. O que está ali para competir e o que faz porque ama. O que faz porque ama, ele não está competindo com ninguém. Ele vê um colega dele se dando bem e ele bate palma. O que está para competir, o que tem essa coisa do ego, da vaidade, quando ele vê alguém brilhar, ele ou quer derrubar, ou quer, enfim, quer que o outro caia do cavalo, né? Isso em todo lugar, né? Infelizmente. E eu nunca... Tanto é que uma das formas de você crescer dentro da carreira musical, principalmente no meio da música clássica, é participando dos concursos. Abriu o concurso nacional de não sei quanto tempo da morte de Chopin, e o recital vai ser isso. Ou vai abrir um concurso na Sala Cecília Meirelles sobre o compositor Marlos Nobre e tal. Eu nunca participei de concurso. Nunca participei de concurso. Meu objetivo nunca foi competir, eu nunca quis competir. A música sempre foi uma coisa muito pessoal. Sempre foi uma coisa... Eu sempre quis superar as minhas dificuldades. A música que eu não conseguia tocar, aí eu sentava e ficava batendo aquela música até eu conseguir, né? E sempre gostei muito de assistir o show dos meus amigos, a galera que toca, e eu sempre tô lá aplaudindo e curtindo e torcendo. Bacana, isso é importante também, né? De que adianta também você ser o cara na música e estar lá sozinho? A música teria que sentido nesse meio. E a música já é uma coisa vista pela sociedade de forma muito polêmica, né? Nem todo mundo leva a música como algo a sério, né? Aquela famosa frase, né? Você é músico? Mas você trabalha com o quê? Né? Então, assim, nem todo mundo leva a música muito a sério. Então, se a classe artística, principalmente os músicos, eles não se unirem, eles não se apoiarem, a gente não consegue consolidar um trabalho para crescer junto, né? Enquanto um não apoiar o trabalho do outro, não fechar a parceria, não expandir, é um puxando o tapete do outro e não cresce ninguém. Então, assim, eu acho que é muito importante essa coisa da união dentro dessa área. Gente, está muito bom o papo aqui, eu tô adorando, acredito que vocês também. A gente vai para um breve comercial e já estamos de volta. Voltando dos comerciais, vamos continuar nesse bate-papo gostoso aqui. E a gente estava no meio de uma conversa que me surgiu uma dúvida não, aliás, fazer uma colocação. Você citou a respeito das pessoas falarem, você é músico, tá, mas trabalha com o quê? Complicado isso, né? Porque as pessoas, elas não entendendo a música como uma profissão, eu acho que dava para parar um pouquinho, né? Geralmente quem fala isso canta no banheiro, por exemplo, igual a mim, né?
E aí não para pra pensar que pra pessoa fazer essa música que você ouve, que você acha tão bonita, tão linda, precisa, ó, suar o tupete. E a gente tá lá perguntando, mas você trabalha com o quê? Como se isso não tivesse sido um trabalho, né? E o trabalho com a música, ela também tem diversos níveis, né? Você tem a parte educacional da música, você tem um músico que é um músico de performance, que são esses músicos que tocam nas bandas ou solo, enfim. Você tem vários segmentos, você tem os músicos que trabalham com a composição, que trabalham criando as trilhas de filmes. Então a música está inserida em diversas áreas da nossa vida que às vezes a gente nem se dá conta da importância disso. Você imagina você assistir um filme que não tem a trilha sonora. Não dá. Não tem como. E os infantis, então? Não tem, O que seria de Tom e Jerry? Perfeito exemplo. E às vezes você pegar a mesma cena e mudar a trilha, você muda a intenção da cena. Curioso, já ouvi falar disso. Você pega uma cena e bota um fundo musical triste, parece que aquele diálogo é um diálogo mais pesado. Você pega aquela mesma cena e bota uma música, aquilo já muda totalmente a ambientação. Então, a música ela é importante, ela é considerada aí uma das grandes, né, desde dos primórdios da humanidade. Ela merece todo o respeito. Infelizmente, ela chega às vezes a esse patamar, às vezes por causa dos próprios músicos que não se valorizam, que não se organizam de uma forma a se valorizar. Existe um fator histórico também, onde quem era músico, tocador de violão aí pela vida era considerado vagabundo. Então, na escala social, na pirâmide social, se você tivesse uma profissão X ou Y, você era considerado, né, muito bem visto pela sociedade, muito valorizado. Se você fosse músico, você era tido como uma pessoa que não tinha muito rumo na vida. E quebrar essa imagem é muito difícil, porque isso já vem de muito tempo. Então quando a gente trabalha, por exemplo, na parte educacional, que você dá aula de 8 horas da manhã, às vezes até às 8 da noite, que você está ali e os pais veem o resultado daquilo na vida dos filhos, do quanto aquilo está fazendo bem para as crianças, do quanto aquilo está ajudando a concentração das crianças, do quanto aquilo ajuda na autoestima das crianças, do quanto, às vezes, crianças que são mais inibidas, quando começam a participar das apresentações, socializar mais, elas socializam mais, elas perdem a vergonha, às vezes, de se apresentar em público, e isso ajuda quando elas estão em sala de aula, apresentar um trabalhinho. Enfim, a música ela tem inúmeras vantagens, e aí quando você vê isso acontecendo, eu acho que aí os pais começam a ter uma noção de que a música ela vai além, né? E vale a pena. Com certeza. Então, meu caro, por onde a música te levou? Essa é uma longa história. Como eu falei, eu dei aula aqui em Friburgo, tive excelentes momentos, de excelentes trabalhos, estava num crescente muito bom, até que infelizmente aconteceu aquela tragédia em 2011, né? E que afetou bastante a nossa área porque as pessoas perderam praticamente tudo, né? E é muito difícil, né? A pessoa vai continuar matriculada em aula de música depois de ter perdido tudo, né? As pessoas estão reconstruindo a vida, então isso me prejudicaria bastante dentro da minha área. Então foi uma oportunidade que eu vi de tentar expandir, ir para outros lugares, tentar a chance mais lá para baixo, né?
Só que as coisas não saíram exatamente como eu planejei. Não... Qual era o seu plano? Eu Ficar rico, milionário? Ficar rico, milionário, sair vendendo CD aí... Não, mentira. Poxa. Não, mas ter um pouco mais acesso a esse universo musical, né? Mas você já foi com um esquema armado para você já ir trabalhar com música lá embaixo? Não foi com esquema nenhum. Foi na cara e na coragem. A tragédia aconteceu do dia 11 para o dia 12 de janeiro. Meu aniversário. Eu lembro perfeitamente porque eu estava ali no Paissandu, eu peguei água pelo peito, a gente estava na casa de uma amiga e ouvi os gritos de socorro. Foi uma coisa... Todo mundo tem uma história, né, para contar, infelizmente. E depois disso, Friburgo ficou ilhado, a gente ficou sem acesso, né? E assim que abriram acesso, uns conhecidos nossos lá de baixo vieram e tiraram a gente daqui, né? Eu e mais alguns amigos. Meus pais ficaram por aqui, eles estavam seguros, estavam bem. Meu pai estava recém-operado, não podia sair. E aí eu fui lá para baixo na cara e na coragem. Eu sempre tive essa coisa de... né? Só que as coisas não saíram muito bem como eu planejei e eu tinha que me virar lá embaixo sozinho. E o primeiro emprego que eu arrumei lá embaixo, eu namorava uma menina que o pai dela trabalhava com crepes na praia de São Francisco. Ele fazia crepes franceses lá na praia de São Francisco e eu comecei a trabalhar com ele lá. Então, depois você me passa a receita? É aí que tá, nem eu sei a receita. Poxa, ele levava a massa pronta. Não foi dessa vez? Eu só tacava a massa na chapa ali, rodava com aquele rodinho. Ficava bom? Ficava. Você vendia ou você comia mais do que vendia? Não, nos intervalos a gente dava uma... Dá uma tapeada. Dava uma tapeada, né? E aquele visual daquela praia é espetacular, né? Mas foram coisas paliativas, assim, eu tive que receber um convite depois também, um amigo de um amigo abriu um curso de inglês. Só que não tinha quem ficasse lá como que administrar o curso, gerenciar o curso, enfim. Ele tinha outras empresas, outras coisas e resolveu pegar uma franquia de um curso, mas precisava de uma pessoa lá. E falei, tô aí, né? Entrei na cara e na coragem, nunca tinha trabalhado nessa área e quando... Mas sabe falar inglês? Sei, tranquilo. Tá bom, porque eu não sei não. Não, mas eu não dei aula não. Não, mas aí a pessoa chega lá, tem que sentir firmeza, né? Então, parabéns. Quando eu vi... Senão era muita coragem. Eu tava fazendo telemarketing, eu tava fazendo matrícula, eu tava montando logo de coisa, eu tava marcando entrevista com o professor, eu tava fazendo tudo ali, né? Montando grade de horários, separando turmas, vendo divisão de espaço, a coisa caiu toda na minha mão, assim. Foi uma experiência interessante porque eu vi que quando vem a necessidade a gente aprende. A necessidade faz o sapo pular, né? Com certeza. E depois a situação piorou um pouco mais. Eu fui morar numa república e eu conheci o Chumbinho, uma excelente pessoa. Ele era baixista do Vitória Régia, né? Ele era baixista do Vitória Régia e ele gostava muito de contar as histórias com o Tim Maia e tudo mais. Imagino quantas histórias ele não deve ter contado. Nossa. E ele, como ele trabalhava mais aos fins de semana, tocando com a Melinha lá no Rio e tal, durante a semana ele ficava mais tranquilo, mais livre. E eu, nessa época, eu já tinha saído lá do curso de inglês, então eu estava com a semana mais tranquila também. Então, essa época a gente estava bastante próximo, né? Mas, infelizmente, ele teve um problema de saúde e acabou, né, falecendo.
mas ele me apresentou ao Toninho, que era o compositor e guitarrista de uma banda muito conhecida lá de Niterói, das antigas de Niterói, que era uma banda de rock progressivo, hard rock, tinha essas influências. E ele acabou me convidando para fazer parte dessa banda. E eu aceitei, topei e a gente começou a tocar junto. Foi uma época bastante produtiva para a banda. Ele fez uma releitura de várias músicas da década de 80, a gente regravou, E eu fazia isso, mas não trabalhava só na banda. Então, aos fins de semana, eu era entregador de frango. Né? O pessoal ligava para um restaurante lá que tinha lá perto da onde eu morava, e eu pegava a bicicleta e ia rodando lá por Santa Rosa, entregando os frangos nas residências. Cara, eu acho que tem certas coisas que eu acho que Deus planeja muito bem. Eu não serviria para trabalhar entregando frango, porque eu acho que todos eles iam chegar faltando um pedaço. Não, você... Já teve alguma reclamação? Só teve uma vez que eu tive problema. Você pegou o quê? Foi a coxa? Não, eu caí de bicicleta. Ué? Poxa vida, tá vendo? Não pode. Eu caí de bicicleta porque esse dia tinha muito frango para entregar e é tudo muito rápido, assim, os clientes, eles ligam e eles já querem que aquilo demore no máximo 15 minutos. E eu tinha que fazer o percurso muito rápido. E no último frango, eu já estava toda de bicicleta, o guidão soltou para frente, assim. Caramba, fomos eu, bicicleta e frango pro chão. E aí eu falei, não tem a menor condição, né, de eu levar o frango assim. Voltei pro restaurante, aí ele ligou pra pessoa se desculpando e tal. Deu PT no pobre coitado do frango. No frango, na bicicleta e em mim, né? Poxa vida. Mas, falando assim de história engraçada, voltando um pouquinho na música, nesse seu período assim de aula, tudo mais, tem alguma história que marcou, que você, alguma situação engraçada com música? De aula até nem tanto, mas em casamento tem... Adoro essa casamento, eu acho que existe uma tensão tão grande no ar de não pode dar errado, que normalmente acontece alguma coisa. Vamos lá, uma das histórias foi durante o sermão do padre. Ele se estendeu bastante durante o sermão e eu esqueci de diminuir o volume do piano. Então o padre estava lá durante o sermão e a gente estava lá em cima no púlpito esperando o padre terminar o sermão, e aí eu comecei a repassar as músicas para ver se estava na ordem certinha, quantas faltavam para terminar, se estava tudo direitinho, mexendo na pasta. E o Agni, que estava cantando, ele estava apoiado lá na frente, só que o piano estava com o volume aberto. Nisso que eu passei a página, que eu fui voltar a mão para a perna, a mão bateu no grave do piano. Bum! Eu vi a igreja inteira fazendo aquele ôlada. Cara, e eu não sabia, eu enfiei a cara atrás da pasta assim, e a Agni ficou dali de cima, todo mundo olhou pra cara dele, ele não sabia o que fazia, e a igreja inteira olhando assim. Aí o padre, eu acho melhor eu parar de falar que já estão aí, não sei o que. Imagino que a noiva depois te agradeceu. Olha, foi uma situação engraçada. Outra situação engraçada, a gente fazendo um casamento no Anchieta, e o arranjo de flores, ele estava em cima de uma parte de madeira lateral do lado do altar. E eu não lembro se foi um dos músicos que foi passar ali para trás, pegar alguma estante, alguma coisa assim, que foi isso. Ele estava, eu acho que ele ia trocar de instrumento, alguma coisa assim. Eu sei que a gente estava tocando, ele foi lá atrás, na hora que ele voltou ele esbarrou no arranjo. Era um arranjo que tinha a parte de metal grande e tinha as flores em cima. Eu tocando, eu só via aquela torre
vindo na minha direção. Ai, meu Deus. Câmera lenta. Eu terminei de tocar música igual o Júlio César, né? Cheio de coisa aqui, água no piano, em mim, cheio de... né? Aí terminou aí que a gente recolheu as coisas, tá tudo bem, tudo bem. Meu Deus. Essa foi outra história engraçada. Cada um. Outra história engraçada foi a Agni cantando belíssimamente Ave Maria na entrada da noiva. E ele, não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguma apresentação dele, ele tem uma voz absurdamente linda. E foi só voz e piano. Então a noiva começou a entrar, eu puxei aquela introdução no piano, e a hora que ele entrou com aquela voz de ópera, né, o canto lírico, começando a cantar Ave Maria, todo mundo esqueceu a noiva e começou a olhar lá para cima, né? E eu tô vendo a igreja toda começando a virar, olhar lá para cima. E eu já me concentrando para não começar a rir, e tocando. E aquele silêncio, né? Só a música. Daqui a pouco uma senhorinha lá embaixo olha para cima e fala assim: nossa! Eu não aguentei, eu comecei a rir, mas eu comecei a rir. E o Agni só fazia assim para eu parar de rir, senão ele ia começar a rir, não podia. Olha, foram os próximos 5 casamentos. Gente, é bom eu saber isso, porque senão no dia do meu casamento, com licença, se eu estiver entrando isso aconteceu, vai aqui pra parar que hoje é comigo aqui, a atenção é pra ser em mim, tá? A festa é Por minha, favor, vira pra frente. depois, quando terminar o casamento, deixa ele cantando, aí vocês, beleza. Imagina, deve ter sido muito engraçado. Olha, eu acho que os próximos 5 casamentos que tiveram Ave Maria, na hora da Ave Maria eu olhava pra cara dele e só falava assim: nossa! Fazia assim pra eu parar de zoar. Essa foi boa. Mas eu acho que música sempre rende boas histórias, né? Rende. Teve uma apresentação do coro lírico, Acrópolis, que é regido também pelo Agni. A gente foi tocar em Bom Jardim. Tudo certo, tudo lindo. Na hora da apresentação na igreja, acabou a luz na cidade. E o que era para dar errado, ficou mais bonito ainda. Imagino. Porque a gente arrumou pilha para o teclado e acenderam todas as velas. Nossa, então a apresentação foi uma apresentação lindíssima, à luz de velas, né? Foi o erro que ficou melhor do que se tivesse sido, né? Acontece. É um erro na música que eu posso falar que é tipo isso que acontece comigo, é que eu canto muito bem. O que me atrapalha são os instrumentos. Quando entra qualquer instrumento tocando, aí a música desinveste, vai por água abaixo. Fora isso, minha voz é bonita, você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Eu acredito, eu não desisto. Mas com o instrumento aí fica meio estranho. Eu amo o piano, o que me atrapalha são as teclas, né? Então, cara, ele me entende. A gente tá se entendendo. Deixa eu te falar, diante de tantas coisas que acontecem de quebrar, né? Enquanto você tá tocando, qual desses 2 concertos aqui que eu peço? Depende do que você quer. Depende do que você quer. Então, se caiu alguma coisa e quebrou. E pra você tocar, então, né? De 2 alternativas, só restaram 1. Eu queria deixar ele encabulado, mas eu não consigo, porque esse cara também é formado em letras. Então ele me deixa sem brincadeira. Eu não consigo aqui nem dar uma sacaneada no meu convidado. Como é que foi essa questão da formação, letras, que caminhos foram esses? Eu, quando eu terminei os estudos em piano, conforme eu tinha dito, eu não pude ir para o Rio estudar música. Então eu comecei a dar aula de música e fiquei durante 2 anos só trabalhando. E isso estava me deixando incomodado porque eu falei, eu preciso continuar estudando, preciso fazer alguma coisa. E a minha segunda paixão é a literatura. Eu sou apaixonado por literatura, eu passava também, eu sempre pegava muitos livros na biblioteca municipal aqui de Friburgo. Devolvia? Devolvia.
Deus, gente. Homem Devolvia. disciplinado. A minha fichinha lá virava e grampeava, e virava e grampeava. A Eliane, que trabalhava lá, ela falava assim, nossa senhora, daqui a pouco tem esse caderninho de anotação, né? E eu lia bastante. Da mesma forma que eu falei, né, que o piano era uma válvula de escape, a literatura também era uma válvula de escape, né? Então eu pensei, bom, já que não deu para ir para música, eu vou para essa área da literatura e resolvi estudar letras por conta disso. E aí acabei me formando, mas nunca tive planos assim de trabalhar dentro dessa área, né, de ser professor de português ou era mais para tipo coisa. Se você for preso, você não. Eu tenho um diploma de curso superior. Brincadeira, né? Então, mas eu acho, a gente estava até trocando uma ideia antes, eu acho que no final tudo faz parte de um todo, né? A literatura, a música, cultura no modo geral, né? Sim. Sim. Eu acho que se completam. Quando você analisa a linha da história, os movimentos artísticos, você vê que muitas propostas literárias aconteceram também na música, na pintura, então você vai vendo como a humanidade vai evoluindo esse conceito da arte, né? E isso faz toda a diferença, inclusive, quando você vai executar uma música. Então, o que você acha de umas músicas que às vezes vêm com umas... Você, enquanto professor de português, o que você acha da qualidade das letras das nossas músicas hoje em dia? Essa é uma questão polêmica, bastante polêmica. Existe uma área dentro do estudo da linguagem, né, essa parte da linguística, que ela questiona um pouco do que é o correto, do que é considerado correto, o que é certo, o que é errado. Por exemplo, como é que você pode julgar que de repente um sotaque de uma determinada região, né, o que é o certo? A forma como a gente fala aqui no Rio ou a forma como é falado no Sul? Então existem vários questionamentos. Na questão artística, também existe esse embate. O que você vai considerar? Por que uma moda de viola com linguajar simples, com acordes simples, é considerada uma coisa muito bonita, né? Hoje em dia as pessoas valorizam bastante o sertanejo raiz, que eles chamam, né? Essas modas de viola são lindíssimas, com esse linguajar, né, simples, e aí você ouve outros estilos que também tem um linguajar simples, e aí já não é mais tão... Então, assim, esses valores dependem muito do ponto de vista que você está abordando. Se você vai trabalhar determinados segmentos musicais que já trabalham com a questão da sexualização, da desvalorização, a gente tem que analisar também, de repente, em qual âmbito, qual meio social que essas pessoas que escreveram isso cresceram. Eles não vão escrever uma letra poética crescendo, ouvindo tiro, eles vão escrever a realidade que eles viveram. Então, assim, se eu acho esteticamente bonito ou não, aí é uma coisa, né? Mas eles podem produzir o que eles têm, né, para oferecer. E eu ainda aprofundando um pouco mais a pergunta, no sentido de... Me fugiu a palavra agora. Me fugiu mesmo. Dá um tic-tac aí que me fugiu a palavra. No sentido de criatividade. Entendeu? Nisso daí, não sei se é uma impressão minha. Eu acho que às vezes não só se tratando da qualidade do português, da qualidade, mas assim, às vezes a pessoa parece que só quer, não, esse daqui, a batida, o arranjo, não sei como diz, pede uma frase, eu não tenho uma frase para colocar, vou jogar qualquer coisa. Sim. Nisso daí eu acho que a impressão que eu tenho é que hoje em dia tem aumentado. Um dos grandes problemas
da evolução da música foi o mercado musical. O próprio mercado musical atrapalhou muito a música. Por quê? Quando você tem uma música que estoura, isso lá atrás, você teve uma música que estourou. Um tempo depois você tem uma outra música que estourou. Depois você tem uma outra música que estourou. Os estudiosos do mercado começaram a ver o que tinha em comum, o que essas músicas que atingem o topo das paradas têm em comum para chegar lá. Eles começaram a pegar esses detalhes, fazer uma fórmula. E aí eles viram que determinadas músicas que tinham um ritmo específico, uma sequência de acordes específicos, um tipo melódico específico, atingiam mais o ouvido, o cérebro já reconhece como familiar, já reconhece como agradável, então a entrada no mercado já é mais fácil. A pessoa já ouve e já gosta. Um exemplo é essa Despacito. Aquela harmonia ali, se você for buscar o histórico de quantas músicas existem com a mesma harmonia, com trechos de sequência da própria melodia, nossa senhora, sabe? Então, quando toca essa música a primeira vez, você já está dançando aquilo junto, porque é uma coisa que você já conhece. Você já conhece o teu organismo. Você dançou Despacito? Não. Não. Por que não? Eu acho que ele gosta de dançar, igual eu gosto de cantar no chuveiro. Não. Eu acho que ele gosta de dançar escondido também. Não. Quando a pessoa insiste muito... Eu gostava de dançar muito forró. Sério? Dançava um forrozinho legal. Gostava. Essa época foi uma época muito boa daquele Friburgo. Tipo, estilo salão? Como é que você... Não, forrozinho de pé de serra. Mas é bom, né? É bom. Gostava. Fora isso, não levo muito jeito pra coisa, não. Nem o ombrinho balançava na hora que eu começava dele? Não. Eu sou daqueles... Eu vou pra ensaio de escola de samba, eu adoro o que tá rolando, mas eu sou do dedinho pra cima. Então você ficava 10 pra cima. Tipo isso, só. Tipo isso, exatamente. Então tá bom. Exatamente. Sendo que da terceira vez que eu ouvi a música, eu já queria... Já cansou. Já queria quebrar o... Não faça isso, não faça isso. Tem outras músicas boas ainda. É porque principalmente quem trabalha com música... Por exemplo, se eu estiver conversando com você e tiver uma música tocando, o meu ouvido tá lá. Entendeu? A minha atenção ela vai totalmente para essa parte. Tem gente que gosta de botar uma musiquinha para estudar. Se eu estiver ouvindo qualquer coisa, eu não consigo ler, porque meu ouvido vai direto para o que está tocando, né? Isso é... Parece eu com a minha filha. Eu tô fazendo qualquer coisa, mas se minha filha tá aprontando, eu tô de olho nela. A nossa atenção ela vai, e como eu trabalho com isso o dia inteiro, a tendência, a minha atenção já está condicionada a ficar naquilo ali. Então, acaba que o ouvido também fica meio estressado com isso, né? E a gente fica com a música grudada na cabeça, porque essa música é feita para ficar grudada. A famosa chiclete. Exatamente. Então, eu ouço uma música dessa, 3 dias sem dormir, você bota a cabeça no travesseiro de noite para dormir e tá aquele cara cantando lá no... Eu sabia que ele sonhava com Despacito. Então, gente, como em todo programa eu faço um desafio, a ideia desse desafio é todo mundo... Ah, você não sabia? Tá amarradinho aqui, gente, não foge não. A ideia desse desafio é justamente a gente observar que quando o outro faz o que a gente julga ser fácil, né? Eu vejo o outro fazendo, tá, é fácil, mas agora e quando eu vou fazer? Será que é tão fácil assim? Né? Então aí a gente vai fazer uma brincadeira com isso e um vai desafiar o outro, como eu tenho feito em todos os programas. Então, Felipe, ele me mostrou aqui o gosto musical, né? Não tem muita barreira com música, mas pende mais para o clássico, o rock. Não vou te tirar muito da sua zona de conforto, não, tá? Mas eu queria ver você trabalhar com funk. Legal? Vamos
vamos desenvolver mais essa ideia. Muita gente até a gente até falou aqui a respeito de qualidade musical, poética, sentimental e tudo mais. Eu vou ser um pouco ousada. Vou pegar um funk das antigas e eu vou pedir para você tocar de uma maneira clássica no piano. On the piano. Fechado? Fechado, combinado. Então, era só mais um Silva que a estrela não brilha. Fechou? Fechou, combinado, combinado. E agora, pra mim, o que você sugere? Então, eu sugiro que a gente... O desafio vai ser mudar de lugar. Agora você responde minhas Desafio perguntas. mais fácil de todos. Você responde minhas perguntas. Ah, tem que responder também? Achei que era só trocar de lugar aqui. Não, você responde minhas perguntas. Ih, rapaz. Como surgiu essa ideia do programa? Como é que nasceu essa ideia do programa? De onde surgiu? Boa pergunta. Então, gente, já tem um bom tempo que eu trago essa vontade no meu coração e partiu de um desconforto da gente estar sempre vendo em qualquer meio de comunicação, até quando você vai para se desestressar, né? Uma rede social, TV, enfim, você acaba tendo muito acesso ao lado ruim do ser humano. Perfeito. E isso tem me incomodado há muito tempo. Às vezes você teve um dia cansativo, não necessariamente estressante, você quer só dar aquela... Aí você, fulano fez isso com ciclano, e briga, e morte, assassinato, roubo, sequestro. E eu falei, gente, a gente precisa ter um espaço para falar mais de coisas boas, né? Porque eu tenho fé na humanidade. Eu tenho fé e eu acredito que tem muita gente, inclusive você aí que parou para assistir esse programa, é porque eu sei que você também gosta dessas coisas boas, assim como eu, assim como o Phil, que, né, se dispôs a estar aqui nessa conversa gostosa, enfim. E daí foi nascendo essa ideia. E a gente começa a ver, até nesse desafio aqui a gente botou um pouco disso, pessoas que fazem coisas que geralmente a gente julga quem fez algo pelo outro. Ah, mas foi tão pouquinho que ele fez, ele poderia ter feito mais ou melhor. Mas quem se doou sabe o quanto aquilo custou, né? Mas para quem recebe, isso daqui se torna enorme. Então, enfim, foi um desejo que, graças a Deus, eu estou tendo muitas pessoas que estão me apoiando e, graças a Deus, tem dado certo. Maravilha, maravilha. Fala um pouquinho agora da sua parte pessoal, a sua formação, estudo, formação, enfim. Então, gente, com relação à formação, não tem nada a ver com isso daqui. Eu tenho um ensino médio e o pós-médio, que a gente chama, porque eu sou apta a dar aula até o 5º ano, no caso, sim, né? Sim. Que é formação de professores. Sim. E em termos de formação seria isso. Hoje eu trabalho no segmento de beleza, trabalho em perfumaria, mas eu sempre gostei desse meio. Então, na igreja, vicariato, eu já tive participação no Ministério de Comunicação, eu não vou nem falar quantos anos atrás, porque tem muito tempo. Já fiz locução em uma rádio comunitária, então eu sempre gostei dessa parte. Tive a oportunidade de trabalhar com o programa Segredos de Beleza, que é um programa do grupo que eu trabalho, e eles me escolheram para fazer essa apresentação. Eu gostei e hoje eu estou aí com esse projeto que, como eu já mencionei, tem bastante gente abraçando. Meio de paraquedas, mas vocês estão gostando? Eu tô. Eu também. Obrigada. Com certeza, com certeza. Qual a sua ligação com a música? Ligação com a música. Eu vou responder o que eu sinto. Não sei se é necessariamente o que você me perguntou. Não sei se você me perguntou em termos técnicos. Não. Mas eu acho que a minha ligação com a música é total.
sei tocar, sei cantar, não sei fazer nada disso. Já fiz aula de violão porque eu amo baixo, então queria o violão para chegar até o instrumento baixo. Teclado, eu já peguei mais ou menos, olha, um acorde é composto por isso e isso, e tinha um caderninho lá de alguém que estudou e me emprestou, e eu toquei algumas músicas até da igreja. Já cantei na igreja, gente, mas né, Deus perdoa, né? Mas assim, dessa parte, realmente eu sempre estive de paraquedas. Eu caio muito de paraquedas nos lugares. Só que falando da música em si, eu acho que música acho que me move muito em tudo. Assim como ele estava falando a respeito de uma trilha sonora, de um filme, para cada ocasião ter uma música específica, na minha vida também, eu acho que na vida de todo mundo. Não tenho muita limitação de estilos, eu acho que tudo cabe no seu momento. E a música tem muito poder. Aquele dia que a gente está mais para baixo, de me levantar, seja ela instrumental, eu amo música instrumental, amo, enfim, músicas mais N estilos. E é aquilo também que você falou. A música, ela traduz o nosso sentimento e eu consigo perceber muito isso. Eu não trato música como, gente, me perdoe pelo que eu vou falar, como um barulho. Música é uma coisa que tem extrema importância na minha vida. Gente, eu adorei estar aqui hoje nessa conversa com Felipe. Agora eu vou estar trabalhando mais a voz, ó. Só no conversar a gente já tá, enfim, para de bobeira. Mas muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por essa troca e por trazer também tantos pontos aqui muito importantes para quem quer adentrar o universo musical e por partilhar com a gente a sua história também, tá? Seja bem-vindo de volta ao seu lar, né? E quantas vezes você quiser estar aqui no programa, será sempre bem-vindo. Priscila, eu que agradeço o convite, me senti extremamente honrado de poder estar aqui hoje com vocês, adorei também o programa, obrigado a vocês aí de casa, espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu aqui também. É importante sempre levar essa reflexão que a gente trabalhou aqui, muita coisa a gente trabalhou meio que na brincadeira, mas tem muitos pontos sérios, conforme ela disse, que vale essa reflexão. E é isso aí, daqui a pouco a gente se encontra aí no rap do Silva, né? Esse desafio. Então, uma boa noite a todos da minha parte, eu agradeço, fiquem com Deus.